Olá, meu nome é Pedro Vasconcelos e seja mais uma vez bem-vindo à tech.foryou.pt. Hoje trago aqui um smartphone bastante barato da Xiaomi, o Xiaomi Redmi 6A. Este smartphone custa na ordem dos 100 euros, aliás, até menos do que 100 euros, e consegues arranjar em território nacional. Este telemóvel tem 2 GB de RAM e 16 GB de ROM, e apesar de só ter 16 GB de ROM, já agora existe a variante de 3 GB 32, no entanto, se queres mais espaço de armazenamento, ele suporta cartões micro SD até 256 GB, ou seja, já agora se estás à procura de um cartão micro SD, vê o link que vai aparecer no canto superior direito, canto superior esquerdo, que irás ter um link para um vídeo meu a comprar 2 cartões de memória, um de uma marca cara e outro de uma marca barata. Mas, à parte disso, se queres armazenamento, por esse meio acabas também por ter. Obviamente que não é tão rápido como a memória interna, mas é interessante. Ele conta com um ecrã de 5,45 polegadas HDMI, ou seja, uma resolução de 1444 por 720, se não estou em erro. Mas agora vou fazer o unboxing e primeiras impressões, e enquanto estou a fazer o unboxing vou especificando melhor qual é o hardware que ele traz. Vou já testar, vou fazer o teste à performance dele, enquanto gravo o unboxing, e sei já de antemão que os resultados do AnTuTu e de outros softwares de benchmark até não vão ser nada maus para o preço em que está. Vou falar de um equipamento que custa quase 100 euros, mas consegues às vezes negócios bem abaixo desse valor, bem abaixo, pronto, na ordem dos 90 euros. Vê os links que irei deixar em baixo, vão estar links para Gearbest e Banggood, que por vezes fazem campanhas cujo preço vai ser ainda mais interessante. De notar que se ainda não nos segues no Facebook, segue-nos, porque lá publicamos sempre cupons de desconto para este tipo de equipamentos. Por agora é tudo, vou fazer então o unboxing e as primeiras impressões. Até já! Temos então o Redmi 6A, ainda em caixa, é a versão global. Temos aqui já informações de um ecrã de 5,45 polegadas, 18:9, e a resolução é de 1440 por 720, apesar de não dizer aqui, eu sei. É a versão de 4G, tem um processador de quad-core de 12 nanometros, já agora é um Helio A22, tem uma capacidade de bateria de 3000 mAh e 13 megapixels. Esta versão é a versão de 2 GB de RAM e 16 GB de ROM. Aqui à frente temos as mesmas especificações e o telemóvel. O telemóvel em si é pequenino, até é engraçadinho, apesar de ser de plástico, é uma liga bastante interessante, com muita qualidade. Temos aqui a informação de 2 ranhuras, uma para o microSD e um cartão de telefone nano SIM e outra para outro cartão de telefone nano SIM. Estão aqui as 2 ranhuras, que provavelmente terei aqui alguns a pecinha para tirar isso. Temos então um manual em inglês, introdutório. Não tem grande informação, mas está em inglês, o que já é bastante bom para este tipo de equipamentos. Temos um carregador USB de 5 volts 1 ampere, ou seja, o mais básico possível. Um cabo micro SD, a pecinha para tirar os micro SIMs. Vamos então, já agora, volume para cima, volume para baixo, power. Aqui em baixo temos o nosso encaixe de micro USB, o microfone e as colunas na parte de trás. E uma câmera com, ao outro lado, é LED para flash. Headphone jack e um sensor de vibração. Temos aqui a coluna e a câmera frontal. O cartão é micro SD e o nano SIM. E na outra bay, outro nano SIM. Ou seja, neste tem 2 bays para isso. Vamos então para a parte melhor, para a parte em que tiramos este plástico, ligar o equipamento e seguir com as configurações. Para já estou a gostar muito do ecrã, do brilho, para algo que custa
€100 é muito interessante. Só um instante. Agora vou configurar a minha conta da Google. Vou testar este equipamento durante uma semana para vos dar, para poder fazer uma review justa. Acabei de configurar a minha conta da Xiaomi. Se não tiveres, podes escolher uma, obviamente. Para já, o telemóvel até me pareceu bastante fluido, muito interessante. Então, para o preço em questão, acho que nunca vi um telemóvel abaixo dos €100 com tão boa qualidade. Muito, para já, interessante. Como isto aqui é a versão global, já vem com a Play Store, já vem com as ferramentas da Google, já vem com tudo. Obviamente que isto é o MIUI, ou seja, não esperes que seja fantástico, pelo menos há quem adore este sistema, eu pessoalmente não gosto. Neste caso voa sobre o telemóvel e existe uma atualização de sistema. Diz que já existe o MIUI 10, ele vem com o MIUI 9. Estável 1,2G, rádio. Vamos atualizar, obviamente que sim. Vamos no instante ver as características dele. Reparem que os próprios menus mudaram, e os ícones, tem a ver com a nova ROM. Vamos aqui a Settings. Os serviços MIUI e tenho aqui já a informação que MIUI foi atualizado com sucesso. Vou então ver qual é a versão disto. MIUI 10, sobre o telemóvel. Ok, não, a versão do Android continua a ser a 8.1. Reparem que ele é um Redmi 6A. Neste caso a versão do Android é 8.1.0. Nível de de segurança 1 de outubro de 2018, ou seja, está porreiro a nível de de segurança. Temos a versão dele, o nome do modelo, um processador quad-core A de 2 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, do quais apenas 9 GB estão disponíveis. Isto é a versão base, kernel, estado, baterias está a 108% e para já é isto. Se agora carreguem atualizações de sistema, à partida não deverá ter nenhuma atualização. Não existem atualizações disponíveis porque está com a última. Pronto, vou então instalar aqui todas as aplicações necessárias para todos os testes que quero. Tem aqui uma série de aplicações que precisam ser atualizadas e depois instalar as outras aplicações que faltam para colocar este equipamento pronto para os testes. Mas para já as impressões são até interessantes, mais uma vez para um equipamento deste calibre. Seja para já um thumbs up para este equipamento, que apesar de ser um equipamento que não chega a €100, está muito interessante. Mesmo a nível de densidade de pixels, ele tem quase 300 pixels por polegada, ou seja, muito interessante a nível de visualização. Está a atualizar rápido, obviamente não é um OnePlus 6, nem nada que se pareça, mas já vi equipamentos bem mais caros, bem mais lentos do que este, ou seja, este está até bastante interessante para já. Vou agora atualizar o resto das aplicações, instalar aplicações de benchmark que já costumas ver no nosso canal e fazer então correr todos os testes para teres a noção de como é que ele funciona. Já agora, antes de fazer isto, vou só testar já a câmera muito rapidamente. Testada a câmera, vídeo. Damos as definições 1080p 60 frames, acho que é o máximo possível, exatamente. Vamos então começar a gravar o vídeo. Nota-se aqui algum lag. Vou meter de lado esta gravação. Vou agora para a foto novamente e vou tirar uma fotografia a mim próprio. Estou com muita luz aqui e ele está a ter alguma dificuldade em retirar a luz. Impecável para um equipamento, mais uma vez, de tão baixa gama.
Vou continuar a fazer os testes, vou instalar as aplicações para depois te mostrar como é que ele vai funcionar. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, sabes, faz like. Se queres saber mais sobre este ou outros equipamentos, subscreve e carrega no sininho para receber as notificações sempre que publicamos um novo vídeo. Se tiveres alguma dúvida ou sugestão, comenta, terei todo o gosto em responder às tuas questões. Eu ainda vou ficar com este equipamento mais pelo menos uma semana, eu conto até ficar com 2 semanas o equipamento, para fazer testes também à câmara, outras aplicações e para a semana fazer então uma review completa, comparar com outro telemóvel, provavelmente neste caso será na mesma o meu Daily Driver, o OnePlus 6, okay? Não é uma comparação muito justa, mas para teres uma ideia do que é um topo de gama
versus um baixa gama, mas de boa qualidade. Espero que tenham gostado e até à próxima.